Y yo aprecio muchos, ya que estamos con esta iniciativa brillante del gobierno de la India, que de proponer un día del año para celebrar yoga, como es uno de los mayores regalos que nació en la India, en esta civilización hindú, hace muchos años, miles y miles de años. Y su forma más conocida es Hatha Yoga, que son posturas, pero incluso, y es eso que yo quiero compartir, que incluso en su origen, Hatha Yoga fue un paso preliminar a un desarrollo espiritual más profundo. Y entonces, yo vi que en la India, es curioso que los sabios antiguos sabían que las personas, los seres humanos eran diferentes, ¿no? Y que tenían personalidades y inclinaciones diferentes. Y hay algunos una inclinación más para reflexionar, para estudiar, para ir en las profundidades de las palabras, del sentido de palavras, e sabemos que sânscrito, uma palavrita em sânscrito, quando se traduz, se vuelve uma frase inteira, não? Uma das frases, por exemplo, del Gita, man manabhava, que significa man, mente, mana, lo mío, bhava significa sea. O sea, Dios hablando con el ser humano, pertenezca a mí a través de tu mente. Entonces, la gente con una mente más reflexiva, la propuesta era, bueno, vamos a ofrecer esta línea de yoga llamada Jnana Yoga. Vamos a crear, entonces, todo una batallón de gente se puso para desarrollar isso não formalmente, porque dificilmente vamos encontrar uma estrutura muito formal na Índia. En el próprio hinduísmo não há igrejas e não há, hay miles de tendências. E sabemos que por esta pluralidade increíble, não? Que tem milhões e milhões de diosas, não? Quando outras tradições tentaram assim, criar um espaço para isso na Índia, foi acceptado. Ok, mais outro ser divino, mais outro ser divino. Então, não foram rechaçados, foram abraçados junto com tantos outros, não? Esta tendência de não formal, de permitir que a pessoa poderia chegar a esta união entre o ser e o divino, que é o sentido mais profundo de yoga, esta conexão entre o ser individualizado e o divino, a fonte. Esta conexão se podia fazer através de estudos, através dos textos sagrados. Pero como a gente, a maior parte da gente não é tão intelectual, tão estudioso, a maior parte da população em qualquer país é uma população mais emotiva. Então, se permitia outra tendência, outra inclinação para chegar a esta união com o divino através de bhakti. Bhakti significa adoração, devoção. Amor, ou através do conhecimento, ou através de amor, se chegava a esta união. E depois, como outro tipo de pessoas são mais práticas, não? Com mais conectadas a ações e obras, então se permitia este acercamento entre o ser e Deus através de Karma Yoga.
Entonces, Karma Yoga es una de las 4 líneas clássicas de yoga. Se podía, a través de actos de caridade, oferecer-se a Deus, oferecer-se a esta conexão com o divino através das ações, não? Não só através de estudo, não só através de devoção, mas através da ação. E, por fim, o quarto yoga mais clássico se chama Raja Yoga. Raja significa rei ou soberano. E a pretensão de Raja Yoga é volver-se um autossoberano, volver-se um soberano de si, de ter todo bajo controle. E como parte disso, aí que entra esta ideia de que as posturas físicas eram assim um precursor, um passo preliminar ao desenvolvimento espiritual. Se vê isso claramente em Raja Yoga, que foi codificado por Patanjali uns 200 anos, 300 anos antes de Cristo, mais ou menos. E curiosamente, que isso, como sou também um pouco estudioso, eu descobri que Patanjali residia em um lugar uns 50 quilômetros de onde nasceu Buda 50 anos depois. Então, obviamente, havia muita influência. Por isso que se vê em la meditação a ideia, incluso desde a época védica, de que o objetivo de yoga era acalmar a mente, era acalmar smriti. Smriti significa basicamente consciência, não? Consciência ou recuerdo. Quando estou recordando algo, tenho em mente isso. E todo o que tenho em mente acabo tendo uma conexão com isso. Então, yoga é quando recuerdo qualquer coisa também. Você tenho esta conexão, esta união com este objetivo. Assim que é curioso que esta palavra smriti, se traduzimos para Pali, que é a língua oficial de budismo, a palavra smriti em sânscrito é a palavra sati em Pali, que foi traduzido como mindfulness, ou seja, o que está em la mente, mais ou menos, que é uma palavra comum em inglês, mindfulness, mas há toda uma onda hoje. E se vê claramente que havia alguma influência nesta época primordial, uma influindo no outro. Pero incluso do ponto de vista espiritual, a base tem que ser, se eu quero assim desenvolver mais profundamente esta conexão, esta união com o divino, a fundação tem que ser assim bueno. Então, no sistema de Raja Yoga de Patanjali, também o que em Brahma Kumaris praticamos tanto, que são as yamas e niyamas, ou seja, as abstinências, uma lista, e as práticas conscientes, outra lista. Por exemplo, a não violência, a brahmacharya, este tipo de prática se considerava como a fundação. Se eu quero realmente alcançar altos níveis de desenvolvimento espiritual, minha fundação tem que ser eticamente e moralmente forte. Por isso que não há tantos praticantes de Raja Yoga, porque os princípios são bastante importantes, não?
E depois ele recomendava pranayama como os exercícios de respiração, pero do ponto de vista espiritual, se pode conseguir esse controle de prana, que é a força vital, através da própria consciência correta. Não é só um exercício de respiração, é uma forma espiritual de pranayama, é manter uma consciência tal que as forças vitais do corpo começam a entrar em uma certa sintonia e ordem. Igual que as posturas, as asanas, não só são posturas de corpo, são posturas do ser, não? Não é poner o corpo em uma postura de flor de lótus, pero es vivir como uma flor de lótus. A flor de lótus é uma flor que nasce no pântano, nasce no lodo, não? Cresce de lodo, pero é uma flor tão linda, tão bonita. E apesar de estar cercado de lodo, permanece bella, permanece assim, radiante e atrativa. Então, um Raja Yogi verdadeiro vive como uma flor de lótus, e não simplesmente põe o corpo nesta postura. Igual Savasana, ou seja, o desapego do serpiente quando está deixando sua pele, esse é o tipo de desapego que eu tenho que alcançar internamente. Ou seja, eu não sou este pele aqui, este corpo, tenho este corpo, pero entrei neste corpo, um dia vou sair do corpo, esse corpo. Assim os yogis antigos pensavam. E não é só, digamos, a postura Singhassana, a postura de leão. Eu tenho que ter o coragem de um leão. Delante de situações, eu tenho que ter uma postura firme e forte delante de algumas situações. De maneira que a prática mais espiritual de yoga passa por controles sutis e não simplesmente coisas que posso fazer com o corpo. E aí sim, esse tipo de preparação moral, ética e depois controles e posturas internas, a palavra assim, atitude em sânscrito é vritti. E vritti é muito mais, literalmente significa a postura mental. Qual é a minha postura mental diante de uma situação? E eu tenho que ter a flexibilidade interna para pôr-me nesta postura. A situação exige determinação, então tenho que ter a flexibilidade de alma para pôr-me como determinado, ou paciente, ou tolerante, ou amoroso, aberto, ou, digamos, reservado. Depende, cada situação exige uma postura. E com isso, como um entorno, eu posso pôr-me a meditar. E aí entra esta etapa chamada pratyahara, que significa basicamente ser capaz de ir mais allá. Ir mais allá do corpo, ir mais allá do entorno, ir mais allá dos objetos, dos sentidos, de realmente experimentar um estado de desapego natural. Que esse é o objetivo, incluso nesse momento estou escrevendo um livro sobre diferentes formas de meditação e calculo que há pelo menos 50 variedades, que não são iguais, mas quase todos começam com esta etapa de ir mais allá, de volver-se mais atento, mais desapegado. E
con eso tengo que desapegarme básicamente de tres cosas: el cuerpo y los objetos del cuerpo, de los sentidos, y de los roles que tengo, que es un poco más complicado, como el cuerpo es un tipo de guante, que el ser consciente está con este guante, pero a veces el guante es muy, muy apretado, ¿no? Pero la idea es poder tener este tránsito fácil entre venir, expresarse a través de la boca, a través de las manos, a través de los ojos, y después retirarse, ir más allá, que es el primer paso llamado Pratyahara. Y después la concentración dharana, llamada, en que, por lo menos para nosotros, el objeto de la concentración sería justamente Dios, sería esta fuente maravillosa, este sol espiritual maravilloso, recordado como Dios o Allah, o Jehová, o Shiva, o el gran espíritu, tantos nombres de tantas tradiciones y tantos intentos de abordaje. Para nosotros, en Brahma Kumaris, el objeto de la meditación es la propia fuente. Entonces, en la pantalla de la mente, visualizamos esta fuente así suprema, digamos, el origen nuestra. Y ahí abrimos para comenzar a recibir esta carga, porque para nosotros meditar es como recargar las pilas del alma, más o menos. Y ahí, cuando consigo una concentración consistente, ininterrupta, ¿no? Continua. Ahí, cuando esta concentración es continua, ahí entramos en lo que se llama dhyana. Dhyana es justa la traducción de dhyana, es meditación. Y curiosamente, otra vez, la palabra dhyana en japonés es la palabra zen. Entonces, se ve como la tradición yogi es como antecede todas estas otras prácticas, por incluso 1000 o 1500 años antes de todas estas otras. Se ve cómo va se distribuyendo esta fuerza tan especial que apareció 2500 años atrás, más o menos. Y dhyana es cuando la meditación es continua, como si estuviésemos derramando aceite de un pote para otro, esta línea del aceite completamente continua y estable. Ahí sí, eso se llama meditación. En esta meditación podemos así realmente quemar un montón de basura que hemos acumulado mental y emocionalmente en nuestras vidas. Y cuando todavía estoy consciente de este proceso, todavía estoy pensando un poco, la mente todavía está apreciando. Y cuando yo me vuelvo la personificación de una cualidad, por ejemplo, la paz, o la pureza, o el amor, yo me vuelvo esta cualidad, igual que el divino. Eso se llama samadhi. La total inmersión al punto de no pensar. Entonces, el objetivo de meditación, por lo menos para nosotros, no es vaciar la mente.
pero es llenar la mente con la experiencia, porque una mente llena simplemente se acalma totalmente, no hay una mente plena. El objeto es la plenitud, no es el vacío. Y esta plenitud de identificación, de unión, la plenitud de la unión total entre el ser individualizado y la fuente. Y eso es como entendemos toda esa historia. Y la verdad que en eso sí se encuentra, es necesario estudiar. O sea, es necesario Jnana Yoga o Gyan Yoga. Gyan es la palabra en hindi más popular. Jnana es sánscrito. Pero Gyan es la forma hindi. Pero necesitamos Gyan, necesitamos el conocimiento de cómo hacer eso. Necesitamos el amor también para concretar eso. No es posible si no hay amor. Cuando yo estaba iniciando mis prácticas en los años 70, una de mis maestras me dijo así, con el conocimiento construimos un puente entre el alma y Dios. Pero sin amor, no hay cómo atravesar el puente. Y si no hay puente, el amor no tiene dónde ir. Entonces es necesario el conocimiento y este bhakti verdadera de adoración, de devoción hacia esta fuente. Y también necesitamos hacer cosas. Y nuestra vocación verdadera en ese mundo es el servir. Servir a la gente, no servir necesariamente comida, dinero, ropas, pero servirles algo que les ayuda a estar en sus propios pies en términos de su propio autorrespeto. Ese es el mayor servicio que podemos hacer. Así que el tiempo está terminando. Me pidieron para conducir una meditación. ¿Es eso? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Alejandro. Entonces, yo les pido así, sentarse de una manera cómoda, no muy rígidas ni muy flojas. Como estos dibujos de los yogis antiguos, los ojos entreabiertos, no cerrados, pero medio abiertos. Y el rostro completamente tranquilo. El asiento, hay dos asientos. Hay un asiento para el cuerpo, pero hay un asiento para el ser consciente. Entonces, un poco atrás del medio de la frente, esta región del tercer ojo, unos centímetros hacia atrás, es el asiento del proceso consciente. Entonces, me siento ahí. Es aquí que pienso y decido. Es aquí que recibo las informaciones de los sentidos. Estoy en el centro de comando, mi asiento de mando. Y de la misma manera, tranquilo, sentado físicamente, mentalmente, estoy igualmente tranquilo, sentado. Y me doy cuenta que sí hay un mundo que está alrededor, hay sonidos, hay cosas, formas y colores que todavía percibo. Hay cosas que escucho.
Y sé que en la comunidad, en la ciudad alrededor hay mucho movimiento, pero estoy en el centro de este espacio todo, tranquilo y estable. Y me doy cuenta que soy realmente un ser de paz. Me permito sentir eso. Meditar mucho más sobre sentir que pensar. Yo siento que soy un ser de paz. Yo siento que soy un ser amoroso. Ser verdadeiro, puro. En mi esencia soy. En la pantalla de mi mente visualizo una otra dimensión de luz. Y visualiza esta fuente, este sol espiritual maravilloso, recordado por tantos. Y mi mente es como una flor que se abre delante de este sol. Y ahí voy absorbiendo esta energía. Mantengo esta imagen, o sea, estoy concentrado en esta unión, esta conexión, con mucho amor, mucha humildad. Estoy recibiendo esta corriente de luz y fuerza. Y estoy retransmitiendo también. Me vuelvo un pequeño faro encendido en el medio de la frente. Y voy enviando esta energía maravillosa para el mundo aquí. Para mis vecinos, para la gente de mi casa, para la gente de mi ciudad, mi país, mi mundo, que tanto necesita esta energía en ese momento. Entonces, en este estado profundo de conexión, de unión con el divino, estamos mandando mucha fuerza y luz para todas estas celebraciones del Día Internacional de Yoga. Ok, vamos abrindo los ojos un poco más, vamos volviendo a la normalidad, sí, un poco más recargados para enfrentar nuestras vidas. Ok, ¿todo bien?